Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos do nosso Brasil imenso, cada cidade, cada estado, esta comunidade, Senhor Bom Jesus, Nova Caçapava, a todos tenhamos um bom dia. É com bastante alegria que nós despertamos mais amanhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele, permitiu a mim e a você, já está nesse momento com o nosso coração aberto para receber a boa nova, boa notícia, palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. E a palavra se encontra em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônio e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhe direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários mau. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina, como efeito ele o ensinava com quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, a palavra que Jesus nos fala hoje e falou sempre há muitos tempos, porque essa palavra é uma palavra que ela não é hoje o único dia que ela é pregada. Em vários momentos ela é pregada. E um dos pontos no qual essa palavra é mais bem trabalhada é sempre em celebração de matrimônio, celebração de casamento. Essa palavra ela é pregada, ela é levada ao conhecimento daqueles dois que estão ali diante do altar para ouvir o que o Senhor está ensinando. E é uma palavra que leva justamente à estrutura do crescimento de uma família. Como que é construída a casa de uma família bem estruturada.
É isso que nós vamos entender nesta palavra. Quando Jesus fala aqui, esse versículo 21, ele chama bastante atenção, porque é isso mesmo que acontece. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E nós sabemos, amados irmãos, familiares, amigos vizinhos, quanto que é difícil a gente fazer em tudo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. Não queremos seguir os exemplos, os ensinamentos, aonde o Senhor nos ensina em tudo para fazer a sua vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade. Em tudo você e eu, muitas vezes, buscamos querer fazer a nossa própria vontade. E quando assim a gente faz, a gente quebra a cara, porque dá errado, não dá certo. Porque só dá certo quando a gente procura fazer sempre a vontade de Deus. E ele vai contar justamente sobre a construção de uma casa sobre a rocha. Justamente a casa construída sobre a rocha nada mais é do que a construção de uma família bem estruturada, bem construída sobre a rocha, que essa rocha é o Senhor. Essa casa jamais será abalada, porque está sobre a estrutura fundamental do Senhor, aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor está ali como estrutura familiar, jamais aquela casa será abalada, porque para todo lado que a gente olha, o fundamento está tudo no Senhor. E ele vai dizer que jamais será destruída esta casa que é construída sobre a rocha. Mas ele mostra outro exemplo daquele que é insensato, um homem insensato que fez a sua construção de qualquer jeito. Ele não procurou uma terra firme para colocar os alicerces para poder construir a sua casa. Ele foi num lugar areoso, numa terra movediça, e ali ele construiu a sua casa. E quando veio as enchentes, a chuva, as ventanias, a tempestade, a casa desmoronou e caiu. E o Senhor vai dizer que grande foi a ruína daquela casa. E é assim mesmo. Se a gente vê quantas famílias que vão se desmoronando, que vão se destruindo, porque justamente foi feito uma construção familiar de qualquer jeito. E hoje não é assim. A gente vê que hoje tem tantas famílias que está aí bem estruturada, caminhando na presença do Senhor. Não é que porque nós estamos com o Senhor, na presença do Senhor, que nós não temos dificuldade, que nós não passamos por problemas, por situações, por enfermidade. Passamos sim por tudo isso, mas teremos força para suportar, porque a nossa casa, a nossa vida está construída sobre a rocha, essa rocha inabalável que é o Senhor. Por isso nós temos as condições e a capacidade de suportar qualquer que seja os vendaval que possa aparecer em nossa vida. A gente vai suportando sim com firmeza, porque a nossa casa está construída sobre a rocha e essa rocha é Jesus. Amados irmãos, e é assim mesmo que a vida da gente continua. Por isso que nesse versículo 28, quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina, pois, com efeito, ele ensinava com quem tinha autoridade e não como os escribas. E hoje nós não podemos ser escriba da vida. Nós temos que ser homens e mulheres que somos firmados na doutrina de Jesus para ensinar com autoridade, com poder, para que as pessoas possam estruturar, se firmar mesmo na rocha que é o próprio Senhor, para que a sua casa,
a sua obra, a sua família jamais seja destruída, seja inabalado, porque está construído sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós queremos, assim, pedir ao Senhor, Ele que é o Senhor da vida, é o Senhor de toda fortaleza, é a rocha fundamental que precisa estar estruturada em nossa vida pessoal, nossa vida familiar, para que a gente possa, sim, movido por o seu poder, pela unção do seu Espírito Santo, ter sempre firmeza em tudo aquilo que nós fazemos, para que a nossa obra seja uma obra firme, que jamais ela venha se destruir com qualquer vendaval, com qualquer ventania, com qualquer tempestade. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria. Que a força e a luz da palavra de Deus nos dê sempre a sabedoria para entender e colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos que fazer sempre a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.